Mesmo que esse exemplo não tenha um form para isso, eu vou mostrar para você como modificar informações lá no banco de dados. Eu vou mostrar duas formas de modificar informações no Firestore e também vou te dizer em quais situações você vai usar cada uma. É o seguinte, como que eu modifico aqui no meu código uma informação no banco de dados? Observa que aqui no banco de dados, no Collection Games, eu tenho um document com o field title que contém The Last of Us Part 2. Mas imagina que no momento de salvar essa informação, eu salvei ela com 3 ao invés de 2. O que eu preciso fazer para modificar o valor desse field lá do meu código? É o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a referência do document que eu quero modificar. Então eu vou invocar doc, que recebe 3 argumentos. O primeiro é a referência do banco, que está armazenada na DB. O segundo é o nome do collection que contém o document, que é o games. E agora, eu preciso especificar como terceiro argumento qual document desse collection eu quero modificar. Como que eu especifico isso? Eu especifico isso através do ID do document. Eu mostrei em outros vídeos uma forma de obter o ID dinamicamente. Então dessa vez eu vou pegar o ID de forma manual e o foco agora só vai ser em como modificar uma informação no banco. Beleza? Então aqui no banco eu vou copiar o ID do document que eu preciso modificar e vou inserir ele como terceiro argumento da doc. Mas Roger, você está repetindo código. Aqui em cima tem um código igual ao que você acabou de criar. Não dá para abstrair? Claro que dá, mas eu não gosto de abstrair muito cedo. Eu prefiro fazer funcionar primeiro, mesmo que para isso eu repita código, porque para criar boas abstrações, primeiro eu preciso de exemplos de casos de uso. Depois que eu fizer funcionar e mostrar o que eu tiver que mostrar nessa aplicação, aí é o momento de refatorar o código. Então olha só, essa expressão resultou na referência do document que eu quero modificar, tanto é que se eu recortar e invocar um console.log que recebe essa expressão, eu vejo o objeto que representa esse document, e agora, para atualizar esse document, eu preciso usar uma função do Firestore chamada updateDoc. Uma tradução de update seria atualizar, ou seja, eu vou usar essa função quando eu quero atualizar um ou mais fields de um document. Para importar essa função, eu vou vir aqui no Import to Firestore, aqui no final eu vou especificar a updateDoc e agora eu posso remover esse console.log daqui e para atualizar o document no qual essa expressão está resultando, eu vou atribuir essa expressão para uma const TheLastOfUsRef. Esse ref é só uma abreviação de reference. Agora, aqui abaixo, eu vou invocar a updateDoc e ela precisa receber 2 argumentos. O primeiro é a referência do document que eu quero atualizar, que é o TheLastOfUsRef, e como segundo argumento, eu vou inserir um objeto que representa o document que está sendo atualizado, e para atualizar o field title desse document que eu inseri como primeiro argumento, eu vou inserir no objeto uma propriedade title que recebe o nome certo do jogo, que é The Last of Us Part 2. Agora, toda essa expressão vai resultar em uma promise. Ou seja, aqui abaixo eu posso invocar um then, que recebe uma função. Nessa função, só para a gente visualizar, eu vou invocar um console.log, que recebe document atualizado. E aqui abaixo eu vou invocar um catch, que recebe a referência de console.log. O que vai acontecer quando eu executar esse código? A updateDoc vai ser executada e vai atualizar no document só esse field que foi inserido no objeto. Os outros fields do document vão ficar intactos. Tanto é que se eu executar o código, eu vejo que agora o title armazena o nome certo do jogo. Agora, tem algumas coisas que você tem que ficar ligado quando usar a updateDoc. A primeira é que você pode inserir mais de uma propriedade nesse objeto se você precisar. Então, se eu quiser atualizar também o field developed by, que é esse field que já existe no document e está armazenando Naughty Dog, eu vou deixar esse objeto com uma propriedade em cada linha, e se eu inserir uma propriedade developed by que recebe Valve, eu vejo Valve como novo valor do field developed by. Então, com a updateDoc, você pode atualizar um ou mais fields de um document.
Agora, o que acontece se eu inserir um document que não existe? Se eu inserir um X como ID do document, nada acontece no banco de dados porque não existe um document com o ID X. E aqui no console, eu vejo uma mensagem de erro do Firebase dizendo que esse document não existe. Ou seja, se o ID que a doc recebe não existir como ID de um document no collection, nada acontece no banco de dados e só o catch é executado. Beleza? E uma outra coisa que você tem que ficar ligado é que se eu vier aqui e inserir um field que não existe no document, então new field que recebe value, se eu voltar o ID correto do document e salvar, um novo field foi criado nesse document. Ou seja, quando um field é inserido no objeto que a UpdateDoc recebe, se esse field não existe no document, esse field é criado. Então fica ligado nisso. Agora, existe uma outra forma que pode ser usada para atualizar os fields de um document. E essa outra forma é a função setDoc. Para usar essa função, eu vou modificar a UpdateDoc para setDoc. Aqui no import do Firestore, eu vou substituir a UpdateDoc pela setDoc. E o que vai acontecer aqui? A setDoc pode ser usada para criar ou para sobrescrever um document. Quando que a setDoc vai criar um document? Ela vai criar um document quando esse ID que eu inseri na doc não existe no collection. Se esse document não existir no collection, a setDoc cria um document novo com esses fields que eu especifiquei no objeto. Vamos ver isso na prática? Para criar um novo document com a setDoc, eu vou mudar esse ID para RE, vou mudar o nome da const para RE3, vou mudar o valor do title para Resident Evil 3, o developed by vai armazenar Capcom e eu vou remover o new field. Se eu executar esse código, eu vejo o novo document criado pela setDoc, que tem o ID e as informações que eu especifiquei. Então agora que esse document existe no collection, imagina que eu quero modificar o valor do field developed by dele. O que é o intuitivo eu fazer aqui? O intuitivo é eu deixar só developed by no objeto e mudar só o valor do field que eu quero atualizar. Então vou modificar esse valor para Nintendo. Só que se eu executar esse código, observa que agora o field title do document não existe mais. Por que isso aconteceu? É o seguinte, quando eu uso a setDoc em um document que já existe, todo o conteúdo desse document vai ser sobrescrito pelas informações que eu especificar dentro desse objeto. Ou seja, como nessa última execução da setDoc eu só especifiquei esse field, todos os outros fields do document foram deletados e esse field developed by foi atualizado. Porém, existe uma forma de evitar que isso aconteça quando você usa o set. Olha só, para fazer esse document ter dois fields de novo, eu vou inserir title, que recebe Resident Evil 3, e se eu executar esse código, o document volta a ter os dois fields, certo? Se eu remover esse title daqui e mudar o valor da developed by para Atari, se eu deixar o código desse jeito, o field title lá do document vai ser deletado. Para isso não acontecer, como terceiro argumento da setDoc, eu vou inserir um objeto que contém uma propriedade merge que recebe true. E claro, para formatar melhor esse código, eu vou deixar a invocação da setDoc em uma linha. Merge pode ser traduzido como fundir. Então o que vai acontecer aqui é que essa informação que eu estou inserindo como segundo argumento da setDoc vai ser fundida com a informação que já existe no document. Como essa propriedade developed by já existe no document, ela vai ser atualizada e todos os outros fields do document vão permanecer intactos. Se eu executar o código, eu vejo que a developed by teve o valor atualizado e dessa vez a propriedade title ficou intacta no document. Observa também que se eu deixar o merge aqui e especificar na doc um document que não existe, esse document é criado no collection. Então, quando que você vai usar UpdateDoc ao invés da setDoc?
Você usa update doc quando você quer atualizar os fields de um document sem deletar os outros fields que o document tem, porém ela vai falhar em criar o document caso o document não exista no collection. Então, se você não quer que o document seja criado, a update doc é uma escolha adequada. Já com a set doc, você consegue atualizar ou criar um document. E aí, se você não tem certeza que o document existe e quer criar esse document caso ele não exista, você pode usar a setDoc com o merge. O merge vai fundir as informações atualizadas caso o document já exista, e caso o document não exista, ele vai ser criado.